Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai estar abordando o tema de dashboards, mas afinal de contas, esse nomezinho que popularizou tanto de um tempo para cá, o que significa afinal de contas um dashboard, né? Um dashboard, pessoal, é um painel de informações que ele serve para controlar outras informações, ou seja, a gente está trabalhando já em algumas aulas com essa base de dados aqui e o nosso dashboard seria uma forma de mostrar visualmente informações a ver com uma tabela. Seja essa tabela uma tabela de vendas, seja essa tabela uma tabela de qualquer outro tipo de informação, a funcionalidade do dashboard é exatamente mostrar essas informações e eu poder fazer filtros através dessas informações e poder enxergar algum detalhe, alguma coisa que eu possa determinar alguma ação dentro da minha empresa. O nosso dashboard que a gente vai fazer, que a gente vai aprender a fazer, vai ser exatamente em cima dessa planilha que a gente já está trabalhando com algumas informações. Então, o nosso dashboard ele vai ser trabalhado com esses dados aqui que a gente já foi ao longo das aulas aprontando. Então, olha só, pessoal, a primeira coisa, eu criei uma planilha limpa e a gente vai começar a trabalhar essas informações aqui, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer então, pessoal, eu vou criar aqui, colocar como se fosse uma logo. Aqui no menu de inserir, nas ilustrações, dependendo da versão que vocês tiverem, vocês vão ter essa opção de ícones. Então aqui em ícones, pessoal, a gente vai ter várias informações a ver com imagenzinhas que a gente vai poder utilizar. Várias e várias e várias. Aqui a gente tem as categorias, caso a gente queira trabalhar com categorias. E a gente também pode pesquisar por nome. Eu achei um bonitinho já aqui que eu vi de cara, que é exatamente esses a ver com análises, né? Com os nossos painéis, né? Então eu vou colocar este aqui, ó. Então ele ficou aqui, vou deixar ele aqui bonitinho. E aqui a primeira informação que a gente vai começar a fazer no nosso dashboard, que a gente já colocou aqui, é o total de funcionários. Então eu vou escrever aqui, total de funcionários, eu terei essa informação aqui. Então eu posso fazer o seguinte, pessoal, vamos analisar em duas situações. A primeira que eu posso colocar é dar um igual aqui, e vir aqui e apertar nessa informação e dar um Enter. Já está feito a minha informação. Só que aqui tem um detalhe, pessoal, na hora que eu estiver navegando com esse dashboard, o que vai acontecer? Esse meu painel, por enquanto, ele está com a funcionalidade de copiar as informações daqui. E eu deixei de querer essa opção, agora eu quero que ele fique sem nenhuma informação, né? Ele fique sempre aquele valor fixo ali, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em opções da tabela dinâmica e eu vou ver que essa minha tabela dinâmica é a 13. Eu vou vir aqui no meu painelzinho, no meu botão, e eu vou em conexões e eu vou desmarcar a conexão 13. Então vocês vão reparar que aqui ele já voltou a ser 95 e consecutivamente aqui também voltou a ser 95. Então eu posso fazer aqui, pessoal, mais alguns detalhes. Eu vou descer mais um pouquinho aqui e eu vou colocar mais um iconezinho para ficar bem bonitinho o nosso dashboard. Vou em ilustrações, em ícones também, e agora eu vou procurar algum a ver com pessoas, tá? Vou colocar aqui pessoas, e ele vai ter aqui as opções de pessoas que a gente tem, certo? Eu vou colocar aqui esse. Então eu vou apertar aqui no inserir, e aqui eu posso já diminuir e colocar esse iconezinho aqui em cima. Pessoal, o grande truque do dashboard é a gente trabalhar com as configurações, né? Colocar uma fonte mais bonitinha, fazer alinhamentos adequados,
Então, por exemplo, aqui, eu vou alinhar esse texto para ele ficar centralizado aqui com essa informação, tá? Então, ele vai ficar aqui. Opa, vamos voltar lá que eu apertei sem querer e desfiz a alteração. Beleza? Vou aumentar esse campo aqui e eu vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Total de funcionários. Meu alinhamento vai ficar também centralizado. E aqui eu já comecei a desenhar mais ou menos o meu dashboard, certo? Eu posso daqui a pouco colorir isso, mudar essas fontes, tá? Então agora aqui, pessoal, eu vou fazer mais um outro painel fixo que vai ser exatamente a ver com esse daqui, a minha contagem de pessoas entre feminino e masculino. Só que vocês repararam que ele também está contabilizando a mesma coisa que estava acontecendo com esse. E eu mudei de ideia, eu quero que ele fique um valor fixo, tá? Então o que eu vou fazer? Novamente, opções de tabela 14, minha tabela 14, e eu vou desfazer aqui essa informação a ver com a 14. É a próxima, dou um OK, beleza. Está desfeito, eu tenho agora aqui as minhas informações a ver com a 14. Então, o que eu vou fazer aqui na minha Plan 1, total de funcionários, eu vou fazer o seguinte, mulheres, vou relacionar a célula referente a mulheres, que é essa daqui, então vou colocar aqui um igual, irei na Plan 5, mulheres, dou um Enter, beleza? Farei já a mesma coisa aqui, pessoal, eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar esse espaçamento aqui, ó, clicar com o direito e vou em largura de coluna, para ele ficar sempre o mesmo espaço, eu vou deixar aqui 5. Acho que 5 ficou até grande demais, vou deixar 3. Largura de coluna, acho que 3 está legal. Beleza. Vou centralizar aqui em relação as duas células que eu tenho. Farei a mesma coisa aqui também com essa célula de baixo. E também centralizei, beleza? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, inserir, irei novamente aqui em ilustrações e vou em ícones. Na hora que eu chegar aqui em ícones, pessoal, eu vou procurar aqui também novamente por pessoas, tá? E agora eu vou procurar um bonequinho de uma mulher, beleza? Vou dar um inserir e vou posicionar agora a mulher aqui. Pessoal, se eu clicar aqui com o direito e vir em tamanho e propriedade, eu vou ter exatamente as dimensões, ó, 1 em 24 por 1 em 24. Então, pessoal, eu agora, com as dimensões que a gente pegou, eu consigo deixar exatamente igual esse mesmo desenho da mulher aqui, certo? Eu consigo deixá-lo exatamente com as mesmas dimensões, certo? Vocês notaram que, mesmo eu colocando com as mesmas dimensões, ele não ficou, certo? Ele ficou bem maior ainda, mas o que o Excel considera aqui para levar em consideração o tamanho? Ele leva exatamente essa parte aqui, certo? Então, no nosso caso aqui, como não ficou legal, eu vou diminuir mais um pouquinho esse tamanho para ele ficar visualmente melhor, certo? Eu acredito que 0.8 ele vai ficar legal. Ó, eu vou arrastar aqui ele próximo dos outros, ó, certo? Ele ficou um pouquinho maior, mas esteticamente ficou bem legal ainda, certo? Então, ó, vou deixar ele aqui centralizado. E aqui a gente já teve também o íconezinho da mulher, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa com essa coluna, pessoal, que eu fiz com essa coluna K aqui, certo? Para ele ter um espaçamento padrão. Deixei aqui o tamanho 3, exatamente igual. E a gente vai fazer agora a mesma coisa em relação aos homens, certo? Eu vou lá na minha planilha 5,
Eu vou colocar agora, aliás, antes de vir para 5, a gente tem que colocar o igual aqui, certo? Para ele relacionar a quantidade, certo? Então eu tenho aqui, ó. Então eu já tenho o total de homens. Eu vou colocar novamente uma ilustração, um ícone, certo? E agora eu vou colocar o bonequinho do homem para ficar visualmente tudo parecido, ok? Então a gente vai escrever pessoas novamente. Eu vou ter aqui o do homem, certo? E a gente vai aproveitar, já que a gente já sabe o tamanho que a mulher ficou legal, a gente vai até utilizar o mesmo tamanho que é o 0.8. Pessoal, na hora que eu estou fazendo alterações aqui da imagem, ele automaticamente está fazendo com a largura também, porque ele está habilitado essa opção aqui de proporção, então ele deixa a imagem proporcional. Se eu estiver com essa imagem, esse checkbox desabilitado, eu posso fazer isso aqui, mas aí ele quebra a proporcionalidade do objeto, tá? Então eu vou deixar o 0.8 mesmo, para ficar bonitinho, e manter essa opção aqui que ele deixa proporcional à imagem sempre quando a gente aumentar ou diminuir, beleza? Eu vou deixar ele aqui alinhadinho também. E agora eu vou trabalhar esses dois alinhamentos aqui para ficar centralizado com as duas células, tá? Então, centralizar com a seleção, ok. Centralizar com a seleção, vou deixar também aqui. E a gente já tem o início das nossas informações, beleza? Pessoal, um dos grandes truques para a gente fazer apresentações, planilhas, gráficos, seja lá o que for, é tomar cuidado com cores. Quantas cores mais sóbrias vocês utilizarem, vai ficar melhor, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso caso a gente já começou a trabalhar bastante com preto e o Excel, o branco mesmo. Então a gente vai tentar seguir esse padrão de imagens pretas, brancas e o degradê de cinza também, beleza? Se vocês estiverem criando algo para alguma empresa, vocês podem também utilizar a identidade visual dessa empresa para não ter problema. Também vai ficar bem bacana se vocês utilizarem o padrão da empresa, beleza? Então aqui, pessoal, a gente pode também estar trabalhando com algum preenchimento, alguma coisa, se vocês acharem bacana, tá? Eu acho que aqui fica legal ter um destaque de cor, né? Eu vou colocar aqui, acho que fica legal de repente assim, ó. Vamos colocar aqui o fundo num cinza escuro e de repente a cor um branco em negrito. Acho que um destaque também um pouco maior fica legal. Então eu vou fazer a mesma coisa com esses dois objetos aqui, tá? Eu vou fazer uma seleção dupla, que é o segurando CTRL, selecionei uma parte, segurei CTRL, selecionei a outra parte, que aí a gente já economiza tempo, fazendo a mesma formatação de uma vez só, beleza? Ele já serve para as duas opções ao mesmo tempo, beleza? Então aqui a gente já criou o nosso padrãozinho, beleza? Se a gente quiser fazer aqui também um destaque para essas fontes, pessoal, acho que também vai ficar bacana se a gente colocar aqui uma borda espessa. Opa, vamos fazer em relação a essa borda inteira. Ctrl Z. Como eu não estou trabalhando com mesclar, pessoal, eu tenho que selecionar toda a parte. Beleza? Acho que aqui ficou bacana. A gente pode mexer depois aqui, ou vocês também podem escolher a preferência de vocês, beleza? A gente está criando aqui no intuito, pessoal, é óbvio que isso a gente vai focar nas ferramentas, eu tentarei deixar o mais caprichado na medida do tempo, mas vocês podem usar o bom senso de vocês e colocarem as configurações do jeito que quiser, tá? Eu estou ensinando aqui os recursos, mas a parte criativa com certeza será com vocês, beleza?
Bom, então aqui a gente já tem o início do nosso dashboard e aqui talvez ficaria bacana um título, né? Eu vou colocar aqui dashboard de participação de funcionários, beleza? Eu vou centralizar ele em relação a esses 3 objetos que a gente tinha inserido, colocando aqui a opção de centralizar seleção. Vou colocar uma fonte maior também, negrito, e uma formataçãozinha desse jeito, beleza? Bom, pessoal, a partir de agora a gente vai começar a fazer os nossos gráficos de acompanhamento. Então a gente já criou aqui os nossos gráficos, certo? Aliás, as nossas tabelas dinâmicas, que a gente vai criar os nossos gráficos baseados em cima dessas tabelas dinâmicas, beleza? Então olha só o que a gente vai fazer agora. O nosso primeiro gráfico vai ser a ver com cidades. A gente vai trabalhar aqui esses 2 primeiros gráficos aqui, ó. A quantidade de funcionários e a quantidade de salário somado por cidade, beleza? Então a gente vai voltar aqui para Plan 1, eu vou colocar aqui desempenho salarial por cidades. Vamos colocar aqui também uma fonte mais bacaninha. Vamos colocar aqui por enquanto assim, mas qualquer coisa a gente volta, tá? Só agora que eu percebi que a nossa formatação estava inteira a partir da coluna F, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir essas primeiras colunas aqui, ó, para ele ficar alinhado mais à esquerda, beleza? Bom, então a gente tem aqui o nosso desempenho por cidade. Eu vou colocar aqui também uma borda apenas inferior. E aqui a gente vai começar a fazer os nossos gráficos, beleza? Bom, vindo para cá, pessoal, eu vou clicar aqui dentro da informação que eu quero, eu virei em análise e apertarei em gráfico dinâmico. E eu vou escolher o modelo do meu gráfico, beleza? Aqui eu acredito que o mais simples, né, os de coluna, eles serão os melhores para a gente trabalhar, tá? Então olha só, eu vou clicar aqui, eu vou dar um Ctrl X nele e eu virei aqui dando um Ctrl V. E veio o nosso primeiro gráfico para cá, beleza? Então a gente vai começar a fazer as formatações do gráfico para ele combinar com essa identidade visual daqui. Que o interessante é exatamente isso, que ele combine com as informações que a gente tem aqui, certo? Que a gente está usando até agora informações com as cores preto, cinza, né? O degradê entre branco e preto, né? Preto e branco, aliás. E os degradês, né? Que seriam as tonalidades de cinza, beleza? Então, olha só, pessoal, acho que vai ficar bacana a gente fazer neste nosso modelo esse degradê. E aqui, nas formatações internas, pessoal, a gente também vai fazer uma formatação, tá? Vamos ver se combina o preto, se fica bacana. Eu acho que o preto vai ser a melhor cor, com certeza. Aqui, pessoal, eu particularmente gosto de tirar esses títulos, tá? Ele já está bem intuitivo já com o título daqui, né? Então a gente tem a nossa primeira informação do nosso dashboard. Eu vou só olhar aqui uma outra opção também. Vamos ver se fica mais interessante a gente tirar. Eu acredito que essa daqui vai ficar melhor. Bom, é questão de gosto, pessoal. Se vocês acharem que o outro método estava melhor, vocês também podem utilizar, beleza? Eu vou deixar aqui por enquanto desse jeito aqui. Vou colocar uma
borda suave também. Não ficou legal essas bordas. Acho que aqui ficou bacana. Beleza? Então aqui a gente tem o nosso primeiro painel. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. E aqui a gente criou o nosso primeiro painel. Pessoal, uma das coisas quando a gente vai trabalhar com gráficos, com dashboard, os dashboards eles sempre terão vários gráficos, como a gente vai trabalhar mais à frente. E esse só foi o primeiro. E uma das coisas que a maioria das pessoas sempre perde muito tempo é exatamente com isso que a gente acabou de fazer agora, que é a formatação, tá? Todos os nossos gráficos, eles devem seguir um padrão de formatação, porque você não pode criar um gráfico preto, depois um azul, depois um vermelho, porque isso esteticamente vai ficar bem feio. Então o que a gente pode fazer com o nosso gráfico que a gente acabou de formatar? Eu posso transformar ele em um modelo. Eu tenho o nosso gráfico aqui, beleza? E aí eu clico com o direito e eu vou salvar este gráfico como um modelo. Tá? Eu vou colocar o nome dele de formato black. E aqui a gente tem o nosso modelo salvo. A gente vai entender a vantagem do gráfico ter sido salvo, o modelo, exatamente agora que a gente vai criar o nosso próximo, tá? Então, pessoal, por enquanto o nosso dashboard está assim, desempenho salarial por cidade. E aqui a gente tem a quantidade de funcionário distribuído. E aqui a gente vai colocar agora em relação ao salário, tá? Eu vou clicar dentro desse da minha tabela dinâmica. Eu venho novamente em analisar gráfico. Eu vou escolher um modelo. Vamos escolher agora o de linha. Acho que o de linha fica legal. Vou escolher o de barra. Acho que o de barra vai ficar mais interessante para esse tipo de dado que a gente quer trabalhar. Vou dar um OK. Ele veio aqui. Vou dar um Ctrl X nele. Trazer para cá. E dar um Ctrl V. Note, pessoal, que a partir de agora a gente teria que fazer todas aquelas formatações que a gente fez com este primeiro gráfico. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu poderia até ter feito ali mesmo, alterar tipo e vir em modelos e selecionar um modelo, tá? Mas aqui o modelo ele vai ser exatamente igual o mesmo gráfico. Ó, mas aí ele já trouxe as mesmas incorporações. Se eu quiser um gráfico diferente, eu teria que fazer as formatações diferentes também, beleza? Bom, vou trazer mais para cá, alinhado. E a gente criou aqui o nosso desempenho por cidade, beleza? Pessoal, como a nossa aula está ficando muito extensa e provavelmente às vezes vocês não terão tempo de assistir tudo de uma vez só, eu vou parar essa aula por aqui e a gente vai dar continuidade, dividir a aula em etapas, ok? Então eu estou aguardando vocês na continuação exatamente desse mesmo ponto, ok? Esse arquivo, exatamente desse jeito, ele está em recursos nessa aula, beleza? Se você quiser baixar a partir de agora para continuar na próxima aula, caso não tenha feito, vocês baixem essa planilha exatamente desse jeito que a gente vai dar prosseguimento exatamente desse ponto, beleza? Estou aguardando então vocês na próxima videoaula.